O problema é que os nossos governantes, a maior parte deles, até tem consciência da crise, mas não muda de atitude. Uma parte das empresas até tem consciência, mas não muda de atitude. E uma parte de nós até tem consciência, mas não muda de atitude. E se não mudarmos de atitude, não basta a consciência, porque a realidade não vai mudar só porque a gente fica pensando, desejando que ela mude. Quando nós temos essa consciência, é possível que a gente possa reverter o processo. Quando a gente está diante de um problema que é desconhecido, com a magnitude que tem a gente tem que recorrer à nossa intuição, que é o que nos vem em socorro diante de uma situação de dificuldade, mas também a gente recorre ao acervo de experiência já existente. Qualquer médico, se ele se depara com um caso complexo, ele vai ver aquele diagnóstico e tenta pesquisar na literatura o que pode ajudá-lo naquela situação. Qualquer advogado, um jurista, enfim, o juiz, ele busca na jurisprudência algo para socorrê-lo. Vai ao seu acervo de experiência para, junto com a intuição, dar uma resolução para aquele caso que não lhe é muito familiar. No caso das crises civilizatórias, nós não temos o acervo de experiência. Porque os gregos colapsaram e não saíram da crise. Os romanos colapsaram e não saíram da crise. Os egípcios colapsaram e não saíram da crise. As civilizações pré-colombianas colapsaram e não saíram da crise. Então nós não temos um acervo de experiência para olhar e dizer, vamos nos inspirar neles. Nós vamos ter que aprender isso agora. Mas temos a vantagem de que eles não tinham consciência e nós temos consciência. Essa é uma vantagem muito grande. Diante de uma situação difícil, de uma situação de risco, o médico faz o quê? O diagnóstico. O diagnóstico do planeta é de que ele está com muita febre, já está no vermelho em 50%. 50% da capacidade de regeneração do planeta já está comprometida. Esse diagnóstico é dramático. O que nós fazemos diante de um diagnóstico que não é muito bom? É preciso que tenhamos uma atitude, uma intervenção. A intervenção não pode ser uma intervenção pontual. É preciso que seja uma intervenção sistêmica, que leve em conta todo o organismo. Se a gente tem uma criança com febre e a gente quer tirar a febre da criança, mas o remédio pode dar um choque anafilático na criança, é preferível deixar ela mais algumas horas com a febre e procurar um outro medicamento do que dar algo que pode tirar-lhe a vida, correto? Então, a intervenção clínica terá que ser sempre uma intervenção sistêmica. O Bauman, no livro Em Busca da Política, ele diz, nós podemos, diante de uma situação, ter uma atitude clínica ou uma atitude cínica. A atitude clínica é essa que considera o organismo para poder fazer uma cura, certo? Sistêmica. A atitude cínica, falando aí em termos econômicos, social, ambiental, é aquela que sabe que de fato o paciente está mal, mas eu ainda posso tirar alguma vantagem. Então, se eu ainda posso lucrar derrubando para ganhar dinheiro em prejuízo dos recursos de milhares de anos, é isso que eu vou fazer. E tem muita gente que justifica por que eu vou fazer diferente se o resto está fazendo tudo errado. Isso tem a ver com o que esse especialista chama de atitude cínica. Nós estamos dizendo que o planeta está no vermelho e que é preciso aumentar a produção por ganho de produtividade. Para aumentar a produção por ganho de produtividade, é preciso usar o conhecimento, a tecnologia e a inovação. No nosso caso, mesmo sabendo disso, mesmo tendo a tecnologia, a inovação e o conhecimento para dobrar a nossa produção, nós acabamos de aprovar uma lei no Congresso mudando o Código Florestal para aumentar a produção por expansão predatória da fronteira agrícola. E hoje eu fiquei sabendo que lá no oeste do Pará o desmatamento
voltou a crescer. E voltou a crescer dentro das unidades de conservação. Por que voltou a crescer dentro das unidades de conservação? Porque as pessoas aprenderam o caminho das pregas, ou o caminho do abismo. Se eu vou invadir terra pública, depois o governo faz uma lei para legalizar a terra a meu favor. Acabou de perdoar, em 2009, 47 milhões. Agora, mudou o Código Florestal e perdoou mais 40 milhões de área invadida ilegalmente. E já está fazendo uma lei para proibir que crie terra de índio. E já está fazendo uma outra lei para poder explorar minério de qualquer forma, de qualquer jeito, dentro da terra dos índios. Então, eu vou invadir essa terra porque se eu faço a invasão, vem a pressão dentro do Congresso, vão legalizar. É altamente contraditório com o que está acontecendo. Não é uma atitude clínica. E eu poderia dar vários exemplos. Estamos vivendo uma crise, e uma crise com essa magnitude não tem como ser enfrentada por uma pessoa, não tem como ser enfrentada por um partido, não tem como ser enfrentada só pelo governo. É um tipo da coisa que, para ser resolvido, precisa do esforço de todos. E a luta ambiental, a luta pela sustentabilidade, é uma luta integradora. E eu tenho ficado muito feliz, eu fico muito feliz quando eu vejo que a sociedade está começando a fazer a sua parte. Eu participo de encontros como esse. Contabilidade e sustentabilidade, pediatria e sustentabilidade, estética e sustentabilidade, dor de cabeça e sustentabilidade. Enfim, as pessoas começaram a ter o sentido da coisa. Já que os governos não fazem, uma parte das empresas ainda não começaram a fazer, vamos fazer. Como dizia o Gandhi, vamos ser a mudança que a gente gostaria de ver acontecer. E isso está provocando e fazendo uma diferença. E é isso que nos deixa esperançosos. Porque vocês, como profissionais, podem orientar aqueles a quem vocês prestam serviços, vocês já estão fazendo isso, para fazer um inventário, um balanço da empresa, para considerar que se ele não respeita a legislação, às vezes leva uma multa, o empreendimento é paralisado e o prejuízo é maior, sem falar do prejuízo ambiental. Estão buscando dar uma contribuição específica na área em que vocês trabalham. Sustentabilidade não é apenas uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, é uma visão de mundo, é um ideal de vida. É uma outra concepção. E quando eu digo que não é algo para uma pessoa, um partido, é para todos, eu sempre repito aquela frase que tinha no álbum dos Titãs: todos ao mesmo tempo agora. É preciso um esforço. É preciso que saiamos da condição de militantes de um partido, de uma causa única, para nos tornarmos militantes da civilização, sem prejuízo do que nós somos especificamente, mas há algo que nos une. Essa é uma luta integradora. Não dá para imaginar que ela vai ficar apenas com um grupo. Essa bandeira tem que estar com todos. E quando a gente faz esse movimento é para convencer a todos. Por que ela é integradora? Porque o idoso precisa de terra fértil, o jovem também. O empresário precisa, o trabalhador precisa. A criança precisa de ar puro, enfim, o adulto também. A luta em defesa do meio ambiente é uma luta que deve atravessar de forma horizontal todos os segmentos, todas as classes, para que a gente possa dar conta do recado. A sustentabilidade não é uma maneira de fazer apenas, é uma maneira de ser. E eu queria associar essa necessidade de mudar o modelo de desenvolvimento a uma coisa importante. Se é uma maneira de ser, talvez a gente tenha que fazer a ressignificação da nossa experiência econômica, social e cultural. Como é que a gente faz essa ressignificação? Não nos tornando reféns do passado. O que aconteceu no passado já é irreversível. Aconteceu. Mas nós podemos
passado faz com a gente. Ou podemos, como diz o Sartre, fazer algo com esse passado. Ele diz: nós não somos resultado e produto do que o passado faz com a gente. A gente é resultado e produto do que a gente faz com o passado. Eu gosto muito dessa frase, porque se eu fosse o resultado e o produto do que o passado fez comigo, nem estaria aqui. Porque o passado não foi muito generoso comigo. Mas poder fazer algo com esse passado me faz estar aqui cheia de esperança, porque eu não sou refém do passado. Se no passado nós não tínhamos essa consciência e achávamos que os recursos naturais eram infinitos, nós não podemos ficar reféns do que nós fizemos no passado. Agora nós podemos fazer algo diferente com esse passado e poder acreditar